Bom dia, meus queridos amigos. Eu fiquei surpresa, estou muito feliz que alguns de vocês me escreveram que gostariam de fazer o evangelho comigo. A gente tem afinidades, não é? Em todas as partes do mundo. E é tão gostoso pensar que como eu não posso acolher nesse espaço pequenino e nem posso nesse prédio acolher pessoas de fora, dar o abrigo, eu posso acolher no meu coração. Eu posso acolher através do coração virtual, que abre essa porta gigante para todos. E por que a gente faz o Evangelho no lar? Por que a gente precisa deste momento de pensar, refletir na nossa família, no que estamos fazendo aqui, como estamos qualificando o nosso tempo? Será que dedicamos a preparar com carinho a receita do alimento da alma? Será que temos esse trabalho de pensar que alimentando a nossa alma, nós vamos estar sempre nessa dieta do amor, nessa dieta da paz, deixando o nosso corpo saudável, sem colesterol, da vaidade, sem as ambições desmedidas, porque o equilíbrio da prece realmente nos coloca em paz conosco mesmo. E nós precisamos muito disso, mais do que nunca, estar em paz. Fala-se tanto em guerra, fala-se tanto em problemas lá fora, mas é aqui dentro de nós mesmos, do nosso coração, que nós temos que refletir, melhorar, às vezes reduzir alguma coisa, silenciar em outras e verificar como estamos nos comportando diante dos nossos pequeninos filhos, netos, sobrinhos, amigos, filhos de amigos, como estamos nos comportando, nos direcionando ao ser que divide o lar conosco nesta encarnação, seja quem for. E tudo isso faz parte da iluminação do Evangelho no lar. Aqueles que ainda não pegaram a sua água, que possam trazer para perto de si um copo de água. Esta água será fluidificada durante a nossa leitura do Evangelho, a nossa prece, o silêncio interior. Os benfeitores que estão ao nosso lado o tempo todo, jamais nos deixam a sós. Certamente, você também, onde você estiver, terá o seu anjo guardião, próximo a você, te dando todo o abraço, o apoio necessário. Mas é necessário também que a porta do seu coração e da sua mente se abra para receber os benefícios que os benfeitores nos trazem constantemente. Eles não invadem o nosso espaço, mas eles nos dão oportunidade de espalhar o bem que eles nos passam, para reconhecer que somos seres gregários e jamais estamos a sós. Lembrando de tanta coisa boa que nós podemos fazer através da prece, neste momento então, aproveitando que os que desejarem poderão orar conosco, vamos elevar o nosso pensamento ao Criador, a Deus nosso Pai de amor e bondade, a Jesus, o governador da Terra, o que planejou este planeta lindo, junto com seus emissários, que ao longo de todos esses milênios vem colaborando para elevar o ânimo e a coragem, fortalecer o amor nos corações. Mas Jesus veio há 2000 anos e 22 anos trazer o perdão e o amor, liberando a escravidão mental dos poderes efêmeros, trazendo um novo patamar de vida a todos que os desejassem seguir. E ele dividiu a história. E ele é Jesus, o mensageiro de Deus, o médium de Deus, o Cristo da Terra, que junto com os demais Cristos dos universos, elaboram constantemente a criação com Deus. Assim, meus queridos irmãos e irmãs, como de hábito, nós vamos ler no Evangelho do Lar, primeiramente a prece, o livro de mensagem. O livro de mensagem hoje é o Caminho, Verdade e Vida,
E nós vamos ler a lição 117, 117. Terra proveitosa para aqueles que têm o Evangelho em suas mãos ou no seu lar, ou de cabeceira. Diz assim a mensagem do nosso Emmanuel. Quando estudando a Bíblia, o Novo Testamento, ele extrai dentro dos versículos que ele quer abordar, e esses livrinhos são todos do Novo Testamento, e ele coloca terra proveitosa. Porque a terra, quem bebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Paulo, carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 7, terra proveitosa. Os discípulos do Cristo encontrarão sempre grandes lições em contato com o livro da natureza. Onde está o livro da natureza? Na nossa consciência. O convertido de Damasco refere-se aqui à terra proveitosa que produz abundantemente, embebendo-se da chuva que cai incessantemente na sua superfície, representando o vaso predileto de recepção das bênçãos de Deus. Logicamente, essa terra proveitosa é o nosso coração e a nossa convicção de que temos que arar constantemente, porque as chuvas de bênçãos, essas chuvas, não é a chuva de água, senão inundaria toda a terra. É a chuva de bênçãos que cai incessantemente na superfície da nossa alma, representando o vaso predileto de recepção das bênçãos de Deus. Um coração puro é um vaso que armazena essas bênçãos, que divide essas bênçãos, que oferece essas bênçãos para outros através do tratamento, na conversação, na caridade, sem ostentação, na mão estendida, no coração que chora e sofre por aquele que está sofrendo agora, perdidos nessa guerra, não sabe se vão, se ficam, estradas são bloqueadas, não podem passar e querem fugir, querem sair, querem vir para outras terras que podem acolhê-los. Então transportemos o símbolo da terra proveitosa ao país dos corações. Ao país dos corações. Somente aqueles espíritos atentos aos benefícios espirituais que chovem diariamente do céu de Deus são suscetíveis de produzir as utilidades do serviço divino, guardando as bênçãos do Senhor. A gente recebe de graça. Que esforço temos de fazer para sermos bons? É tão mínimo, é tão pouco deixar de ser implicante, maledicente, deixar de julgar, de achar que somos os melhores e não somos. Nós somos como macaquinhos na árvore. Uma hora pulamos para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá e fazemos do nosso dia muitas vezes um dia que chega no final da tarde, a gente está exausto, mas não é do trabalho físico. O exausto está de usar mal a nossa energia mental, a nossa energia espiritual, o nosso magnetismo. Tudo isso são potências e bênçãos que recebemos do plano mais alto. Não que o Pai estabeleça prerrogativas injustificáveis. Sua proteção misericordiosa estende-se a todos, indistintamente, mas nem todos a recebem. Isto é, inúmeras criaturas se fecham no egoísmo e na vaidade, envolvendo o coração em sombras densas. A gente sabe que quando a gente entra numa gruta, numa caverna, onde tem a poluição do carvão, onde ali por séculos, muitas vezes, né,
a poeira está depositada, a gente sai precisando de um bom banho para a gente poder respirar livremente, né? Porque até as narinas, você vai assoar o nariz, você sai preto da poluição. E a gente precisa realmente de um bom banho, lavar as roupas. Então dá um pouco de trabalho. Assim também é a nossa alma. Quando a nossa alma está cheia de vaidade, de consumismo, de tudo que vê quer, às vezes faz dívidas no cartão de crédito, que depois é aqui, ali, acolá, a dívida é tão grande que a pessoa entra em depressão porque não tem como pagar, tem que vender o seu carro, que tanto ama meu carro, ai meu Deus, tenho que vender meu carro. E tem que vender, porque o que tem que prezar é a honestidade, o nome limpo, né, na praça, como diz o ditado. Mas a gente não precisa disso. Com tão pouco, a gente vive. Vejam, meus irmãos, mais de 1 milhão de irmãos nossos deixaram a Ucrânia. Irmãos com coração bondosos, os ucranianos, eles são tão bondosos, as igrejas estão sempre lotadas de fiéis realmente que tocam os corações. Eu tenho contato com ucranianos, eles são realmente gente que conversa sobre Jesus, a palavra de Jesus é tão bem-vinda. Temos amigos ortodoxos, mas eles também oram, eles também entendem a beleza e me perguntam sobre o Espiritismo. 1 milhão de pessoas deixaram as suas casas, que algumas estão bombardeadas, pegaram fogo, destruída, está no solo, não tem mais nada, até o solo está escuro, esfumaçado. E eles saem com aquela malinha. E eles não têm para onde ir. E a vida deles está naquela mochila, naquela malinha. Às vezes a família toda com 2 malinhas, crianças pequenas, papais tem que se revezar. E eles vêm à frente, vão viver 1 semana, 1 mês, sabem lá quanto tempo, com pouquíssima coisa. Não tem nada de posses. E a gente tem tanta coisa, não larga nada. Se a gente precisar partir amanhã na barca de Caronte, a barca não armazena coisas físicas. Somos nós mesmos. E conforme o nosso peso, temos que pagar mais moeda para essa travessia. Não é mesmo? Deus dá em todo o tempo, mas nem sempre os filhos recebem de pronto as dádivas paternais. Então Deus esqueceu de mim, ai, tô sozinho, Ele não ajuda minha família, todo mundo com Covid, tem que gastar dinheiro, queria viajar, não posso viajar, cancelar as férias e não me devolveram o dinheiro da passagem. Tanta briga pelo quê? Coisa material, que não leva a nada. Se a gente conseguisse se libertar um pouquinho a cada dia, ai, a gente caminha com uma leveza de alma, com uma alegria no coração, valorizando tudo. Tudo. Agora há pouco eu desci com o meu cãozinho para dar uma voltinha, para ele ficar mais tranquilo, para fazer o evangelho no lar. Porque ele não cabe mais no meu colo, então ele fica querendo o colo e agora não pode mais, porque ele já é um mocinho, né? E eu faço o evangelho então aqui sem o meu cachorrinho no colo. Nessa caminhada com ele, o pátio interno, logicamente sábado à noite as pessoas comeram sanduíches, né? Não sei, a juventude às vezes não tem os bons hábitos e jogam plástico, isopor, latinhas de cerveja, refrigerante, uma sujeira. Catei um saquinho de plástico, fui lá, limpei tudo, porque é a minha janela que eu enxergo lá embaixo. E o meu olhar, não gostaria de olhar cada vez, ai, a prefeitura não faz nada, olha como é que está essa praça. Não, eu vou lá e faço. Eu vou lá e tiro o lixo, ponho uma luva na minha mão. Não tem problema nenhum, não me tira um pedacinho. Mas me deixa muito feliz, porque eu colaborei com todas as janelas que têm o mesmo pátio, que dividimos o mesmo pátio, o mesmo gramado, as mesmas árvores. E eu tenho certeza que eu fiz os meus vizinhos felizes. Quem ficou mais feliz de tudo isso? Eu mesma, sem ostentação, eu mesma. Aí continua assim. Apenas os corações que se abrem à luz espiritual, que se deixam embeber pelo orvalho divino, correspondem ao ideal do lavrador celeste. Jesus conosco, ele está vendo o planeta Terra, é o jardim que ele construiu. Qual é o jardineiro que não quer preservar o seu jardim? Que não vai lá tirar as ervas daninhas, colocar água, ver se os bichinhos, os bugs, estão bem alimentados, fazer um hotelzinho para os bugs, né? Para os besorrinhos, um outro espacinho para eles, para não consumir as suas plantinhas, mas também não matar os besorrinhos, não colocar inseticida. Qual é o jardineiro que não ama a sua profissão, que não ama ver as flores desabrocharem depois de meses de hibernando, os bulbos?
Como é alegre o nosso coração quando a gente tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. E todos podemos fazer isso no jardim da família. O jardim de cada coração. Cada ser da família é uma plantinha, uma flor que desabrocha, especialmente os nossos pequeninos, que se desabrocharem ao som da música celestial do Senhor, amai-vos uns aos outros, certamente serão políticos no futuro, que terão amor pelo que fazem, amor ao ser humano, não vão degradar, não vão fazer serviçais, não vão fazer escravos da dor, da maledicência, mas vão trabalhar juntos, como faz o nosso presidente da Ucrânia, um jovem de 40 e poucos anos, com um coração tão iluminado, que ele defende-se, mas ele não mata, diz ele. Então eu li agora há pouco que o Altíssimo do Senhor, do Universo, sumo dispensador de bênçãos a todas as criaturas, e ele continua sendo. O Altíssimo Senhor do Universo é Deus, Senhor do Universo é Deus. Nosso Senhor do mundo é Jesus, esse Espírito superior, que com Deus co-criador do planeta Terra. No planeta terreno, Jesus é o sublime cultivador desse jardim celestial. O coração humano é a terra. É no nosso coração que vai florescer a flor do amor, da bondade, do perdão, da caridade, da compaixão, da humildade, do silêncio, da empatia, do conhecimento que não estamos sós. Nós precisamos uns dos outros. Graças a Deus, o nosso Brasil só teve uma mancha que já está sanada, que é a Guerra do Paraguai, onde jovens pequeninos, simples, 11, 12 anos, foram colocados à guerra com o Brasil e foram mortos. Então, isso com a graça de Deus, pela bondade do coração do brasileiro, que consegue enxergar no seu irmão um igual a si, e possa assim abranger a família brasileira como um todo. Avante, meus irmãos, vamos orar juntos, vamos colocar ao serviço do Criador as nossas energias espirituais, aonde pudermos colaborar com as mãezinhas que saem voando, correndo, desesperadas desses locais de bombardeamento. Quando toca a sirene, correm para o subsolo. E as casas da Polônia, da România, da Lituânia, da Bulgária, dos países adjacentes estão abrindo as portas, não só as portas físicas, mas a do coração para acolher, mesmo que a língua muitas vezes tenha diferença. O que fortalece é a língua do amor, é a linguagem do amor. Cumpre-nos, portanto, compreender que não se lavra o solo sem retificá-lo ou sem feri-lo, e que somente a terra tratada produzirá erva proveitosa, alimentando e beneficiando na casa de Deus, atendendo, destarte, a esperança do horticultor. Não vamos desapontar Jesus. Vamos fazer fileiras com Ele para o amor. Com Jesus fazem fileiras nossos irmãos muçulmanos, que conhecem muito mais o Novo Testamento do que nós mesmos. Eu fiquei agraciada, feliz da vida, ouvindo um muçulmano, um muslim, que é como Divaldo para nós, no Brasil, brasileiros, não é? O nosso orador mor, vamos dizer assim, esse estandarte de luz que percorreu e percorre toda a humanidade, todo o planeta Terra, também esse muçulmano, para eles, é o Divaldo Franco, do Alcorão, do Islã. E eles fazem reuniões enormes com 6, 8, 10 mil pessoas e falam de Jesus e recitam o que eu recitei agora aqui, esse pequeno versículo. Eles também falam muito de João e Mateus, não é? E para mim foi uma grata surpresa quando o nosso muçulmano que frequenta o nosso grupo espírita de Londres, e ele comentando que ele adora o Evangelho, que ele viu tantos pontos em comum no que fala Jesus e no que fala Maomé, no que fala o Alcorão, que me deu uma alegria muito grande. Aí temos outro da Argélia, ou Algéria, né? Que está agora descobrindo, há pouco menos de 8 meses, descobrindo Jesus, podendo ler o PDF do Evangelho. Elza, eu estou gostando de Jesus, logicamente na língua inglesa, não é? E a gente conversa,
E a gente faz lives, e eles comentam no chat. E a gente vai vendo que Jesus é para todos. Jesus não é só do cristianismo. Quando a gente fala no cristianismo que vai salvar o mundo, a gente às vezes está falando alguma coisa que possa machucar um irmão nosso, que não é cristão. Mas ele tem as lições do profeta Jesus, as lições da filosofia espírita, não como a religião que fica implicando. Não, é uma filosofia que cabe em todas as religiões. A filosofia do amor, a filosofia do Consolador prometido, que é Jesus, mas ele está em todos os corações. O planeta Terra não é só dos cristãos. Aliás, os cristãos é uma pequenina parte de todo esse mundo. E nós estamos com esse horticultor, que é Jesus. E ele espera que floresça o seu jardim, que dê frutos no que ele planta, que dê flores no que ele planta. E o nosso coração tem que estar, como diz aqui, bem lavrado. E para lavrar alguma coisa, para você arar a terra, você usa instrumento de metal que arranha a terra, que vai arrancando pedra, que vai arrancando erva daninha e vai transformar essas ervas daninhas no quê? Em adubo. Nada se perde no universo de Deus. As pedras fazem murais, fazem outros produtos e às vezes as pedras são minerais importantes e também são arrancados, são lavrados. Então nosso coração humano também. O sofrimento é a dor que lavra o coração, mas nós podemos ampliar ou diminuir esse sofrimento, depende da ferramenta que estamos usando. Uma ferramenta bem posta, bem feita, bem utilizada, bem pensada, usada no tamanho certo, não é? No ponto certo, lavra o nosso coração com menos dor. E nós vamos entender que a dor é um benefício que é colocado no nosso corpo físico e na nossa mente. E o sofrimento, ele é mental. A gente não precisa sofrer tanto por determinadas coisas. Há doentes, tratamento com câncer. Como minha filha, setembro fará 5 anos, nunca sofreu. Teve dor, teve os side effects, né? Os efeitos colaterais, mas uma pessoa que é luz, uma pessoa que brilha, uma pessoa que sorri e que levanta o moral daqueles que estão no hospital ao seu lado, fazendo a transfusão, fazendo a quimioterapia. A maioria deles, praticamente todos, já partiram. E minha filha está aqui, continuando a ajudar a todos. Para mim, um exemplo. Outro exemplo, meu filho. Quanto sofrimento ver a sua casa queimada, destruída, perder tudo que tinha, ficou com a roupa do corpo. Vai lá e levanta, não a sua própria casa, levanta um mutirão, uma escola para educar os pequenos, né, de rua, retirá-los da rua. O mutirão significa muitos unidos, juntos fazemos. Educação pelo afeto, escola pestalozziana. E é muito importante, porque quando um é cabeça, o outro é coração e o outro é mão. E somando isso tudo, os voluntários fazem coisas bonitas. E o Daniel lidera, o Daniel é cabeça, é coração e é mão. Então ele é integrado com o Criador, ele não faz por fazer. Tem uma meta, que é realmente educar os pequenos de hoje, das periferias da grande cidade de Curitiba, para que amanhã eles também tenham lugar ao sol e deixem de fazer as coisas que, soltos na rua, à mercê do mundo, dos malfeitores espirituais e encarnados, essas crianças se perdem. Essas crianças com 13, 14 anos estão matando e são mortos ou vão para a prisão. E a gente pode fazer um pouco mais nesse jardim de Deus, cujo lavrador, esse horticultor é Jesus. E ele pede de nós, cuidemos do jardim da vida. Precisamos cuidar do jardim dessa existência. A nossa vida é uma só. Precisamos viver a existência muito bem. Nessa estação, que hora estamos? Eu sempre comento isso, mas as existências são muitas. Vamos e voltamos, vamos e voltamos. Quando a gente volta, a gente quer ver a terra um pouco melhor, porque somos nós mesmos que vamos colher os frutos que plantarmos agora, não é? Ou que cuidarmos agora. Vamos sorver do perfume das flores que plantarmos agora, do alimento das hortas, né? Da bonita couve-flor espiritual que plantarmos agora, que é o bem no coração humano. Precisamos disso, meus irmãos, mais do que nunca. E assim terminamos esse livrinho. Vamos ver o nosso horário para não passarmos muito, não é? Vamos agora ler o trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 18. Que é Instruções dos Espíritos, porque o capítulo se chama
Bem-aventurados os aflitos. Olha, que fantástico que é isso hoje para a gente comentar, mesmo que rapidamente. Então, o texto desse item 18 do capítulo Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5, é bem e mal sofrer. Quando o Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Significa que os potentados também têm dor, também têm indisposição, também perdem seus entes caros, também sofrem, ainda mais se não acreditam no Deus de amor, se não acreditam na reencarnação, porque o potentado de hoje, que mata, que machuca, ele vai reencarnar em situação de necessidade para reconhecer e aprender que somente a lei do amor é a lei que não pune a ninguém, que somente ajuda a todos. Então somos nós mesmos que preparamos a nossa cama, que temos o trabalho de alisar o lençol, colocar o cobertor conforme o tempo, conforme o frio, conforme o calor, não é? Para que possamos repousar a nossa alma na encarnação futura. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. Figurativo, porque Deus não recusa nada. Mas é nós que não temos coragem, ficamos alentando. Não vou fazer nada não. Vou deixar porque Deus ajuda todo mundo mesmo, então não vai deixar de me ajudar. Então ele que venha me ajudar. Não, o passo é nosso, a coragem é nossa. Lembra do leão do Mágico de Oz. A prece é um apoio para a alma, contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Então, a prece é importante, mas a prece dita somente pela boca, sem estar alicerçada nessa fé viva, eu creio. Eu acredito que a minha prece vai levar energia aos que estão com Covid neste momento tentando se recuperar, mesmo que seja mild, mesmo que seja um Covid leve, estão tentando se recuperar. A minha netinha de 9 anos está com Covid. Lógico, meu coração fica apreensivo, mas eu confio que a minha prece leva até a minha netinha o bálsamo do passe espiritual. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já, muitas vezes, vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. Ele nos conhece. Conhece? Nós temos a genética divina. Deus conhece a cada um de seus filhos, como um pai e uma mãe conhece e procura conhecer os seus pequeninos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa de que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. As tribulações são resultados do nosso planejamento, né, de encarnações passadas. Então, somos nós mesmos que buscamos nos melhorarmos, buscamos entender a lógica, pensar que o universo não foi criado do nada, num estalar de dedos de alguém. Não, o universo foi criado por essa força que rege o universo, que cria incessantemente. Nunca ninguém viu Deus. Pode entender Deus estudando a questão número 1 do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Então, se o universo em expansão, constantemente sendo criado outros universos, e nós fazemos parte dessas trilhões de galáxias, somos aqui tão pequenino, a Elza aqui em Londres, nesse apartamentinho pequenininho, numa cidade gigante. E o que é essa cidade gigante diante do planeta? O que é esse planeta diante da nossa Via Láctea? E o que é a nossa Via Láctea diante de outras galáxias e multigaláxias? Nós somos uma ínfima, pequenina, comparada com
com Andrômeda, com as galáxias maiores, não é? Então, meus amigos, Arctúrios, né, que é uma das maiores também. O nosso capítulo, vamos terminar para a gente poder fazer a nossa prece final daqui a pouquinho. O militar, que não é mandado para as linhas de fogo, fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. A gente na inércia não faz nada, não é? Sede, pois, como um militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma, além de engordar o corpo, né? Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta do dia a dia, refazer o plano neste momento, ser mais, não digo econômico, mas ver onde está colocando dinheiro, se o meu dinheiro, aquilo que eu ganho, possa alimentar a minha família e fazer algo mais, um pouco mais, como diz o meu filho Daniel, alimentar a família que está com necessidade na comunidade, o marido desempregado, tem carro, mas estão sem dinheiro, até para gasolina, e a gente julga, não é? Não consiste esta, alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste esta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, em que às vezes de mais coragem se há mister do que num combate sangrento, porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. A pena moral, a inveja, o ciúme, às vezes nos derruba, nos faz entrar em depressão, muito mais que aquele que é soldado, que vai defender a sua pátria, porque é obrigado, faz parte da sua encarnação, trabalhar para aprimorar, como diz Leon Denis. A guerra só faz o progresso da humanidade quando necessária, mas nós não precisaríamos ter mais guerra. Não precisaríamos de forma alguma, mas ainda somos subjugadores, ainda somos maledicentes, ainda somos esse macaquinho que pula de galho em galho. Ora estamos felizes porque recebemos a loteria, daqui a pouco gastamos tudo em coisas fúteis, estamos de novo na mazela, não é? Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós mesmos para convosco, cheio de justa satisfação: fui o mais forte, venci a mim mesmo, venci minhas mazelas, venci minhas sombras interiores, porque eu vou para dentro e me vejo como eu sou, e vejo que eu preciso fazer uma luta é comigo mesmo, essa guerra constante que eu tenho para melhorar-me. Bem-aventurados os aflitos. Pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. É da lei, e nós precisamos do repouso. Assim como o trabalho durante o dia precisa do repouso do corpo físico, mas a alma não repousa. A alma, o nosso espírito encarnado, que chamamos alma, desprende-se pelo cordão de prata, vamos dizer assim, pelo fio, né, do perispírito, e nós fazemos, ajudamos, vamos até locais que precisam da nossa ajuda. Eu me ofereço sempre para ajudar quando eu estou para dormir, ou aprender quando eu preciso de alguma coisa, ou ajudar em alguma solução que eu possa, que precise, para uma palestra que eu vou fazer dali uma semana. Eu preciso de ideias, eu preciso de ajuda para entender melhor a leitura que eu estou fazendo, e a gente consegue. Então essa mensagem nos traz Lacordaire, Havre, 1863, meus amigos. Vamos agora à nossa prece, lembrando que a nossa água poderá conter o medicamento num copo separado para aquele que está adoentado, necessitado. Vamos elevar o nosso pensamento até Jesus, o meigo nazareno. Jesus, o governador da terra, que planejou com seus emissários esse lindo planeta. Tem tantas paisagens lindas,
guardados em nossa mente, locais paradisíacos, locais extraterrestres em alguns lugares que não parece ser da Terra, de tão lindo que é, enaltecendo os nossos olhos e corações. E nós precisamos, com Jesus, estarmos atentos ao paraíso da nossa alma, como estamos cultivando a nossa existência, aonde estamos colocando os valores da balança da vida, para que possa ter mais peso os valores morais, os valores da alma espirituais, aqueles que fazemos mudanças no nosso comportamento, que tendo a fé e a confiança que o professor Jesus, o médico Jesus, o psicólogo Jesus, o amigo Jesus, está sempre pronto a ter uma sessão conosco, a nos ajudar. E são milhares os seus emissários enviados cobrindo todo o planeta Terra. Alguns emissários vêm de outros planetas nos ajudando, trazendo inovações aos nossos corações, muito perto de nós. E muitas vezes, o nosso coração enegrecido pela vaidade, pela briga, por não querer falar com alguém, por ter a maledicência, por tentar puxar o tapete de outro, por tentar destruir uma instituição já fortalecida, retirando pouco a pouco tudo aquilo que é a identidade da instituição, para deixá-la cair, para depois vir como um vitorioso dizer: eu estou levantando, estou reconstruindo, estou fazendo. Não é por aí. Estamos juntos, meus irmãos. Para Deus, no livro da vida, é sempre aberto. É sempre escrito algo a cada dia, a cada minuto, dependendo dos nossos comportamentos, intenções, corações, pensamentos. A começar dentro de nós mesmos, dentro do lar, aquele local que é onde a gente ali coloca-se sem máscara. Muitas vezes somos odiados dentro do lar, porque comandamos como os outros como escravos. Outras vezes somos idolatrados dentro do lar, porque se assim não for, também escravizamos e precisamos fazer do nosso coração um caminho de luz para trazer os irmãos que ainda não têm a mesma fé, não conhecem Jesus como conhecemos e não podemos julgá-los, porque o que está na escola primária não pode saber o que escreve o livro doutor da universidade. Precisamos sim colocar as mãos nas mãos, que são ainda difíceis de serem conduzidas, e não largar delas, como Jesus não larga das nossas mãos, para nos conduzir a patamares melhores, iluminados. Precisamos disso, sorver o sol de Deus na nossa alma. Precisamos desse aquecimento aos nossos corações engerelados pela maledicência, pela maldade muitas vezes, pela avareza, pelo egoísmo. Não vou dar, não sei para quem que é, vou ajudar, não sei o que vão fazer com o meu dinheiro. Eu ganhei. Meu Deus do céu, com tão pouco fazemos muito. Basta que queiramos ser, mesmo que o trabalhador da última hora, que somos convidados a este momento, a firmarmos o trabalho, a colocar a mão na charrua, a seguirmos em frente, a trabalharmos não importa quantas horas, se vamos ganhar mais ou menos do que os outros trabalhadores, não importa. O salário justo é dado pelo Criador. Precisamos assim, meus irmãos, estarmos unidos e neste momento, com nossos corações iluminados, lembrando dos irmãos que sofrem. As lágrimas queimam nas suas faces. Nós podemos estender as nossas mãos espirituais até cada um deles, enxugar essas lágrimas dilacerantes, oferecer a nossa mão, a nossa ajuda e dizer: vocês não estão sós. Os amados benfeitores são ponte de luz entre todos nós. Trabalhem nessas fileiras constantemente. Não estão relegados, solitários, nas cavernas subterrâneas, com aflições, sem dormir, ouvindo os estrondos das bombas acima. Os benfeitores lá estão, com os cânticos de glória, de paz e serenidade, para diminuir esses
essas coisas terríveis que acontecem. E nós podemos, com nossos corações, estarmos lá, mesmo que por segundos durante o dia, 1 minuto de silêncio, quando estamos cozinhando, ou limpando a casa, ou no computador, paramos por 1 minuto, cerremos nossos olhos e lembremos que podemos enviar, através dos nossos anjos guardiães, uma energia de luz aos que sofrem, aos que padecem. E são 80 pontos de guerra no mundo neste momento. Não é só a guerra da Ucrânia, é guerra no Sudão, é guerra na África, é guerra da fome, é guerra do poder, é guerra na Síria, na Turquia, em todas as partes tem conflitos, conflitos e conflitos. Então, meus irmãos, se essa guerra da Ucrânia desperta a nossa alma, vamos procurar saber mais. Nós não estamos isentos de desencarnarmos hoje e reencarnarmos em zonas de conflitos. Então vamos agora, neste momento, enviarmos o que temos de melhor dos nossos corações aos que sofrem. Lembrar que somos um pontinho de luz nesse planeta quando oramos. E se somamos, como diz Winston Churchill, se somarmos os nossos pontinhos de luzes, nós conseguimos tirar o planeta das trevas, das guerras. Abramos nossos corações e nossas mentes, sendo pontes de luz. Assim, em nome de Jesus, pedindo que todos aqueles que estão conectados neste momento, ou que se conectarão mais tarde, porque eu não faço a propaganda disso, eu apenas não posso acolher pessoas na minha casa, então eu posso acolher pelo lado, pela essa janelinha pequenina do Facebook, a todos os corações que precisam das nossas energias, da nossa luz, das nossas vibrações, de amor e paz. Obrigada, Senhor Jesus, que teu amor infinito esteja com todos neste momento, fluidificando as águas, onde quer que seja, de conformidade com a necessidade do que está doente, do que está sadio do corpo, mas doente da alma, daquele que está doente do corpo, mas sadio da alma, porque não tem sofrência, porque tem fé e esperança. E a vida deve ser preservada, acima de tudo. Que assim seja, Senhor. Gratidão. Obrigada, meus irmãos. Em nome de Jesus, vamos continuar o nosso trabalho. Tenha um lindo domingo nos seus corações. Dependendo que no Japão já é noite, tenha uma linda noite lá, meus irmãos. Fiquem todos com Deus. Gratidão. Que assim seja. Em nome de Jesus. Muito obrigada. Até o próximo domingo, se assim fizer bem esse Evangelho no Lar para todos. Gratidão. Que assim seja.